Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um que vai receber a palavra do Senhor, né? Eu vim falar do Salmo de Davi, a presença de Deus. Davi clamava pela presença de Deus e confiava na presença do Senhor, amém? Então, no Salmo 27, o Davi fala: O Senhor é minha luz e minha salvação, e de quem terei medo? Amém? E o Senhor é minha fortaleza da minha vida, e a quem eu temerei? Olha só, ele já estava declarando que o Senhor era a sua salvação. Ele sabia que ele podia contar com Deus o tempo todo. Olha só essa certeza, exclamando a presença de Deus também, né? E afirmando também que o Senhor, ele era a minha salvação, né? E exclamando que o Senhor é minha fortaleza, né? E da minha vida, é a fortaleza da minha vida. E quem eu temerei? Olha só. E quem ele temeria? A nenhum. Poderiam os inimigos se levantar contra a vida de Davi? As ameaças de morte, todas as circunstâncias das situações que ele sofria, né? Ele não precisava temer nada, porque Deus estava com ele, confiava na presença de Deus. E também Davi adorava a Deus, né? Ele buscava a Deus através dos salmos, dos cânticos, dos instrumentos musicais, e orava, né? Sempre orando ao Senhor. Aí no versículo 7 fala: Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e respondei-me. Porque ele clamava, nos momentos de angústia dele, não que ele se desesperava, ele tinha preocupação, claro, mas ele através da oração, né, de cânticos e salmos do Davi, ele clamava ao Senhor, pedido de súplicas e orações, para que o Senhor viesse socorrer ele, né, compadecesse dele. O Senhor vinha o tempo todo, né, Davi jamais esteve sozinho, Deus estava com ele o tempo todo, amém? E no versículo, ao meu coração, o meu corre, ele busca a sua presença, eu buscarei a sua presença, né? Eu buscarei, Senhor, a tua presença. Todavia, ele buscava sempre a presença de Deus na vida dele. Sempre mesmo quando ele falhou, ele errou, mesmo assim ele não deixou de buscar a presença de Deus, né? Ele nos ensina muito isso, que independente da circunstância da nossa vida, o Senhor está sempre com ele, né? Porque ele buscava, né? Ele era grato, ele reconhecia a grandeza do Senhor, do poderoso Deus de Israel, louvado seja. Então ele sempre reconhece isso que Deus quer de nós também, né? Que nós precisamos buscar a presença de Deus constantemente, o tempo todo, assim como Davi, e saber que independente da situação que cada um estejamos passando, Deus está acima de todas as coisas. Ele quem manda, quem dá a última palavra de Deus, está no controle de tudo, né? Então, às vezes, tem momentos, situações que nem o mar mesmo. As ondas, aqueles barcos, os marinheiros ficaram com medo, assustados, né? Porque as ondas começaram a se agitar, levantou uma tempestade. Mas só que quem estava no barco era Jesus, né? Então, Jesus estava no barco. Jesus é o dono do mar. Ele tem o controle de todas as suas coisas. Então, ele até mandou o mar se acalmar e aquietar. Então, Deus está mostrando para nós que nós não precisamos ter medo das circunstâncias, nem dos problemas, nem dos gigantes, nem das doenças, nem das aflições, nada. Nós temos que temer a nada, porque se nós colocamos o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, como nosso refúgio, nossa fortaleza, nós buscamos a presença de Deus com a nossa vida, através da palavra, através da oração, do louvor, do jejum, da meditação na palavra do Senhor. Você está buscando constantemente o Senhor na sua vida, você está adorando, você está agradecendo a Deus todos os dias da sua vida, o que você tem, né, sendo grato a Deus. Então você não tem que se preocupar com nada. Às vezes vem uma coisa para se preocupar a gente, né, tirar nós do sério, uma situação que a gente fica preocupado com coisas que são inúteis, mas nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, as coisas serão apresentadas na sua vida. É isso que Deus está falando. Então busque o Senhor, busque a presença de Deus, você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida. Você vai dar testemunho para o nome do Senhor. Nós temos que confiar na palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Então é isso que o Davi, ele colocava sempre o coração dele. A gente falou sobre coração hoje no culto. Se você colocar o seu coração nas mãos de Deus, então o Senhor vai entrar na nossa vida, vai nos curar, vai nos libertar, vai saurar, né? Porque nós precisamos entregar o nosso coração a Deus, a nossos pedidos, nosso clamor, nossas orações, nossas petições no Senhor, e entregar nosso coração é fazer a vontade de viver de acordo com a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, obedecer a voz de Deus. Então o Senhor vai vir para a nossa vida e vai mudar algo em nós, vai tirar algo que não está de acordo com a palavra dele, porque ele quer fazer algo novo na nossa vida, quer tirar nossas vestes velhas e colocar as vestes novas, mas nós precisamos crer na palavra, glória. Se nós não cremos, não tem como Deus agir na nossa vida. Nós não cremos, ou às vezes nós temos medo, porque o medo que já está falando, o Senhor é minha luz, ele é nossa luz, porque se Deus não iluminar nós, Deus que dissipa todas as trevas que há em nós, amém? E ele é a nossa salvação, porque ele nos salvou. A partir do momento que Deus morreu por nós, nós já somos salvos pela graça de Deus. Mas nós temos para manter firmes, perseverantes na fé, na oração no Senhor, para que Deus possa sempre nos dar livramento, ser nosso escudo de proteção, estar debaixo das asas do Altíssimo, na proteção do Deus Altíssimo, amém?
mas nós temos que estar na presença do Senhor, amém? Oh, glória. Então nós não temos que ter medo de nada, não podemos ter medo do futuro, nós temos que ter medo de nada, nós temos que confiar, que Davi confiou. Davi era ameaçado de morte, Davi era ameaçado o tempo todo, queriam matar Davi, as diversidades que Davi enfrentava, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem bom, ele gostava de ajudar as pessoas, ele se importava com a vida das pessoas. Isso também é muito importante, ser grato às pessoas, ter gratidão, ter respeito, ter amor, né, compaixão, né? Isso é amor, isso sim é agradar ao Senhor também, isso também é fazer a vontade de Deus, amém? Quanto mais fazemos a vontade de Deus, nós viemos aqui para servir, nós viemos aqui para ser servidos, nós viemos aqui para servir, fazer a vontade de Deus, amém? Aleluia! E Davi falou no versículo 3, eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E ele viu, porque ele viu tantos feitos que Deus já tinha feito no povo de Israel, na história do povo de Israel, né? Moisés e tudo. E também o que Deus fez na vida dele. Quantas guerras Davi ganhou, porque o Senhor dos exércitos, que é Deus de Israel, venceu por Davi e entregou as vitórias na mão de Davi. Davi foi o quê? Vitorioso, porque ele confiou no Senhor dos exércitos, confiou no Deus de Israel. E ele viu a bondade do Senhor passar no meio dele, né? na vida dele, porque na terra do vivente, porque Deus sempre protegeu Davi, sempre Deus livrou Davi de todas as situações de embaraço, né? Todas as armadilhas que eram preparadas para Davi, Deus cortou, caiu por terra em nome de Jesus. Então nós temos que confiar na palavra do Senhor, amém? Assim como Davi confiou na palavra de Deus, da confiança de Davi era no Senhor, amém? Então ele jamais deixava de crer na palavra de Deus. Quando ele errou, ele se arrependeu também e Deus perdoou Davi, né? Porque Deus viu que Davi acha que somos falhos, né? Deus sabe que nós uma hora a gente vai vacilar, nós somos humanos, mas o importante é que nós se arrepender, saber que Deus conhece o nosso coração, amém? Então, e Davi falou assim no versículo 4 aqui no Salmo, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique teu coração, espera, pois, pelo Senhor, olha só. Então você espera em Deus, independente da situação que você esteja passando, mesmo que seja uma situação que dá medo, né? Todo mundo tem uma situação na vida que quer resolver e às vezes tem medo de acontecer alguma coisa, se culpa e tem aquela consciência, o inimigo ainda fica na sua cabeça, então aí você tem que, ele falou assim, não, calma, quieta, tenha calma e espera no Senhor. E confia no Senhor, na palavra de Deus, né? E tenha bom ânimo, não fique triste dessa situação, das ameaças, dos gigantes, das afrontas, não fique. Fique calmo, amém? Tenha ânimo. Tem alegria no Senhor, seu coração tem que estar voltado para Deus. Então a nossa alegria não está nas coisas nem no homem. A nossa alegria está no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, glória. E a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Então nós temos que colocar a nossa alegria no Senhor. Então tenha bom ânimo. Nós sabemos que nós temos o Deus que está agindo e conhece todo o nosso coração e sabe o que é melhor para a nossa vida. E Ele está no controle de tudo, amém? E fortifique teu coração. Fortaleça, fortificar, estar na presença, buscando a presença, orando, jejuando, louvando, adorando a Deus, né? E meditando sobre a palavra de Deus. Então isso é fortificar. Porque se você não não tiver, colocar o Senhor como refúgio, não buscar a presença de Deus, como você vai conseguir vencer qualquer situação da sua vida? Não tem como. Uma hora você não vai aguentar, então a pressão vai ser muito grande. Você já pensou se Davi não buscasse a Deus? Será que ele conseguiria ser o rei Davi de Israel? Não ia ser. Não, mas ele confiava no Senhor. Tudo que acontecia, ele sabia que Deus podia contar com Deus. A qualquer momento Deus ia resolver aquela situação. Então ele tinha assim aquela preocupação, tinha um pouco de medo, que era um humano, né? Somos humanos, não sempre nós vamos ter medo. Mas nós não temos que temer, porque Deus fala que nós não temos que temer nada. Se você confia nele, então confia. Mesmo que as ameaças venham, os levantes virão, claro, com certeza, mas Deus está conosco. Lembre logo assim, Deus está comigo. Então eu vou vencer, porque Deus está comigo, glória a Deus, aleluia. Então Davi falou isso. Então ele falou, espera, pois, no Senhor. Então espera, tá? Fortaleça seu coração, busque a presença de Deus. Se você está buscando, se você está orando e tiver alguma coisa dentro da sua família, da sua casa, uma reviravolta, alguma coisa que te derrubar, alguma coisa que está te dando medo, não se preocupe. Ah, o gigante é grande, aquela situação é difícil, que não vou conseguir suportar, porque aquela situação não vai resolver, aquela pessoa não vai mudar. Vai mudar se você confiar em Deus. O que Deus não pode fazer? Deus pode fazer tudo, se nós crer na palavra, né? Se você falar para esse monte, pega esse monte e lança-se ao mar, ordena lança-se ao mar. Fala para o monte, aquela árvore, né, que está ali no monte, ou o monte lança-se o mar, até o monte se lança, a árvore se lança o mar, né? Então a gente tem que confiar na palavra.
Então, o poder está na palavra. Se você confia na palavra de Deus, então ele fala, você tem autoridade, né, para expulsar até o inimigo. Não te permito que na minha casa venha qualquer coisa na minha casa. Repreenda com o teu sangue, Jesus, porque nós confiamos, o Senhor dá-nos autoridade. Então, vamos confiar na palavra. É a palavra do Senhor que dá força. A palavra do Senhor nos levanta da esperança da vida. Oh, glória, nós temos que confiar na palavra de Deus, né? A palavra de Deus está sobre nós, amém? Nós temos que confiar na palavra de Deus, amém? Se nós confiar e esperar no Senhor, nós vamos ver grandes coisas na nossa vida. E tudo aquilo que nós estamos com medo, que não vai conseguir, não vai superar, não vai ter uma resposta, vai ter sim. Deus vai dar resposta sim para aqueles que confiam nele. Davi jamais ficou desamparado. Deus esteve com ele o tempo todo. E todas as guerras que Davi venceu, que Deus estava ali para ajudar a fortalecer Davi. Porque sozinho Davi não ia conseguir vencer os inimigos. Mas Deus, ele estava com Deus o tempo todo. Ele buscava a presença de Deus. Ele adorava o Senhor, louvava o Senhor. Então Deus fez Davi ser vencedor. E o que Davi foi? Um rei de Israel. E um homem segundo o coração de Deus. Amém? E quando você gosta de Deus, quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, quando você busca a Deus de todo o seu coração, nós temos que buscar a Deus não pelas coisas que Ele vai nos dar também. Nós temos que buscar pelo que Ele é, o que Ele representa. Deus é o soberano Rei dos céus e da terra, Criador de tudo que há. Ele tem controle de tudo e Ele é maravilhoso, Ele é lindo e poderoso, o grande, o glorioso, é santo. Então nós temos que entender isso, é a grandeza de Deus e muito mais do que nós podemos imaginar. Então confia, busca a presença, não deixe de buscar a presença de Deus. Você sabe que a presença de Deus vai te levar você para lugares muito maiores que você possa imaginar. A presença de Deus vai curar dores, enfermidades que você pode ser que até que você nunca vai ser mais curado, vai ser. Vai restaurar, vai mudar, vai transformar. E aquilo que você acha que não é impossível, que não vai acontecer, que nunca vai acontecer, acontece, porque para Deus qualquer situação não serve para Ele é nada. Qualquer gigante, qualquer doença, nada. Para Deus isso é nada. Para Ele é nada. Basta só uma palavra, tudo pode mudar na nossa vida. Nós temos que crer e confiar no Senhor, amém? Desejo uma boa noite, fique com Deus e busque a presença. É a tua presença, Senhor. Eu quero estar na tua presença, Senhor. Jesus, eu quero estar na sua presença. Santo Espírito, eu me rendo a teu agir. Aleluia, viu? Deus abençoe. Receba a palavra do Senhor no coração. Tenha uma boa noite, hein? Fique com Deus e a paz do Senhor, amém? Aleluia.